Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? A paz, espero que estejam todos bem e espero que vocês tenham passado um dia de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças, que vocês são jovens, adultos, mas todos nós temos uma criança dentro de nós, então espero que vocês tenham aproveitado bem esses dias, que vocês tenham participado também nas comunidades de vocês e faz algum tempo que eu não mando um videozinho pra vocês. Na verdade, tá um pouco corrido. Eu comecei a trabalhar em Araçatuba também. Então, assim, tá um pouco puxado pra conciliando os compromissos. Mas, mesmo assim, eu tenho observado vocês nas comunidades de vocês, através das fotos que as equipes de liturgia mandam, através, né, das celebrações que são postadas no Face da paróquia, o pessoal manda para mim para eu colocar lá no Face, os ministros comentam, né? Então a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo, tá bom? Eu gravei esse vídeo hoje para falar sobre um assunto, tá? Eu tenho observado em algumas comunidades que eu tenho ido e também pelo que eu tenho perguntado para os ministros, né, coordenadores de liturgia, sobre como as coisas estão, eu sempre pergunto, claro. E eu tenho percebido que vocês estão fazendo uma coisa que nós na formação já havíamos tirado, já havíamos combinado que não seria realizado. E então eu venho reforçar isso hoje com vocês, tá bom? Primeira coisa, o Padre João tem falado sempre isso comigo, quando a gente senta para conversar. Eu já falei em várias comunidades, já falei para vários de vocês, mas eu acho que ainda não guardou, né, não ficou fixado na mente, e aí sempre vejo os acólitos fazendo da mesma forma. Vamos lá. O toque da sineta, tá? Não tem uma sineta aqui comigo. Ah, tem aqui, fósforo de acender a vela. Ó, o toque da sineta, coroinhas, acólitos, tínhamos o costume, que veio lá de trás, e só para guardar, né, como assim, não sei que momento. E aí nós, coordenadores de coroinhas, eu mesma fiz isso várias vezes, falava assim, você vai ver uma cruzinha vermelha lá na liturgia eucarística, nessa hora você toca uma vez. E aí depois, quando o padre eleva a hóstia grande a ser consagrada, você faz barulho bastante. Depois, quando ele eleva o cálice para consagrar o vinho, você também faz o barulho. Depois que passou a formação, o Padre João falou assim, Silvia, agora que eles fizeram a formação, precisa ensinar direito. E eu tenho falado sempre para vocês, mas eu sei que na correria e a gente não parou para trabalhar exatamente isso, então isso não ficou talvez guardado. Então, presta atenção. Lá na liturgia eucarística, eu peguei o folheto aqui da outra semana, que é a liturgia eucarística 4, mas tem a 2, a 3, não interessa se é no começo, sei lá, pra frente. Quando o padre fala assim, a palavra santifique essas oferendas, que está aqui. Se fosse a liturgia eucarística 3 ou a 2, tá lá, quando o padre fala assim, por isso nós vos suplicamos, santificai, na hora do santificai, toca a sineta, santificai as oferendas, então é a hora que a gente apresenta as oferendas a serem consagradas. Aí ele fala lá, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Cristo. Então não é no corpo e sangue que a gente toca a sineta. A sineta a gente toca quando fala santificai essas oferendas. Na 2 fala santificai as oferendas, na 3 fala santificai pelo Espírito Santo. Nessa da próxima semana fala assim, por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas. É agora. Santifique essas oferendas. É quando toca. Aí depois lá, o padre vai elevar
a hóstia grande a ser consagrada, e aí é a hora que ele eleva, que ele fica com a mão erguida lá para cima. Vão treinando nas comunidades de vocês, para vocês fazerem assim, ó. Sei que o barulho aqui ficou diferente, mas tenta bater a sineta 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 vezes. Eu sei que essa batida fica mais bonita, fica mais intensificada quando tem o turíbulo, porque o turíbulo bate. 1, 2, 3. A sineta acompanha esse movimento. 1, 2, 3. É o tempo que o padre está lá. Ele vai colocar a hóstia grande no altar, vai pegar o cálice, vai falar novamente: tomai todos e bebei, este é o meu cálice. Quando ele eleva o cálice, a mesma coisa. Eu sei que aqui não tá fazendo barulho, mas é aquele toque. 1, 2, 3. Pai, Filho e o Espírito Santo, tá? Quando a gente tá com o turíbulo, esse som dá certinho, porque é a batida da corrente do turíbulo. Na missa, é questão de treinar. Vai precisar treinar para fazer isso. Essas 3 batidas, tá? É isso aí que eu queria falar para vocês sobre esse momento que precisa ser agora treinado para que aconteça dessa forma. Vocês estão indo em outras comunidades, eu tenho pedido e vocês estão indo, eu agradeço muito, porque a gente ainda tem algumas comunidades que não têm acólitos e estão com defasagem de coroinha, precisam ainda da nossa ajuda. Agora, com o retorno, a gente voltou, né, a convidar crianças para serem coroinhas. Talvez, né, eu espero realmente que as crianças voltem, que outros queiram ser coroinhas, e assim vocês não fiquem sobrecarregados, porque eu sei que tem alguns de vocês que estão socorrendo direto, porque eu peço e me socorrem, e eu agradeço muito por isso, agradeço mesmo de coração. Mas a gente precisa treinar essas coisas pontuais agora, tá bom? Aí agora no ponto que eu queria chegar. Treinem isso daqui, que é a parte que a gente precisa ficar todo mundo, né, no quadradinho certinho. Vocês aprenderam na formação com o Eduardo, vocês aprenderam que o missal não entra na procissão de entrada. O missal já fica lá no local onde o acólito ou coroinha que vai estar no missal durante a missa vai sentar. Então, ou na cadeira dele, tem comunidade que tem a mesinha do lado, bonitinha, certinha para deixar, lá na paróquia tem. O missal fica lá, ele não entra na procissão de entrada, tá? Outra coisa que não entra na procissão de entrada, que não vai, é a sineta. E eu vi em algumas comunidades, acho que 2 ou 3, que estão entrando tocando a sineta e saindo tocando a sineta. A sineta também fica lá no lugar de quem vai tocar ela no momento apropriado, que é esses 3 momentos que eu falei aqui para vocês. A gente não entra tocando a sineta em todas as missas. Quando é que se toca a sineta em procissão? Quinta-feira Santa, né, que a gente vai fazer o translado de Jesus Eucarístico, aonde vai ter a adoração, né, onde vai ter a contemplação, que pode ser a matraca. Eu sei que a maioria de vocês não conhecem a matraca, porque, se não me engano, só na paróquia tem, eu acho que as comunidades não têm. Então, vai tocando a matraca. Quem não tem a matraca, vai tocando a sineta. É assim que se faz. Por exemplo, a gente colocou o tapete no dia de Corpus Christi, então fez aquela procissão com o Santíssimo. Aí vai tocando a sineta, né? Vai fazendo, tocando a sineta, mostrando para as pessoas que Jesus está passando. Na procissão de entrada e na hora que sai, precisa fazer isso. A gente faz isso em momentos específicos que a gente fala, que a gente avisa, que a gente prepara antes, tá bom? Então o missal fica lá no lugarzinho dele certinho, a sineta fica lá no lugarzinho dele certinho, e só vai usar nos momentos adequados, tá? Eu havia falado para vocês que eu iria ensinar aqueles que não têm o costume de ir no missal, e eu iria começar a ensinar vocês. Primeiro, eu estou montando uma cartilha com as páginas iniciais de cada coisa que tem no missal.
onde começa o ordinário, onde começam os prefácios, onde estão todas as bênçãos finais, onde estão as orações eucarísticas. Porque aí você marcando onde começa elas, fica mais fácil de você encontrar. A gente caminha pelo tempo litúrgico, então tá sempre começando pelo advento. Aí eu vou estar montando essa cartilha para vocês, para aqueles que não sabem, porque a maioria eu já percebi que já pegaram, sabe, tem prática. E aí eu vou gravar um vídeo com o missal na mão, né? Vou pegar o missal e vou pontuando essas partes para vocês, tá bom? Então fiquem atentos a isso que eu falei hoje. Vamos praticando isso, porque quando a gente troca e vai para outras comunidades, a gente atua do mesmo jeito. Todas as comunidades da paróquia a gente faz do mesmo jeito, né? Então se a gente caminhar em unidade, não tem esse problema de chegar numa outra comunidade e falar assim, eu fiz assim porque eu pensei que era assim. Só tem um jeito de fazer, né? Então acaba ficando mais simples quando a gente guarda na mente da gente que é dessa forma, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe esse restinho de semana, que vocês continuem assim firmes e fortes. Eu fico muito feliz em ver como que vocês estão. Eu fico assim grata mesmo, sabe? Meu coração se enche de alegria em ver como que vocês estão caminhando, né? Eu sempre falo que a gente só aprende as coisas fazendo, né? A gente aprende, então assim, eu tenho mais facilidade em tal função e tenho mais dificuldade em outra. Se eu continuar fazendo só essa função e não indo para aquela outra, eu ainda vou continuar tendo dificuldade naquela função. Então assim, peça ajuda, mas procura fazer aquilo que às vezes você acha que tem dificuldade. Porque pode ser que tenha um momento que precise de você naquela função, que não tem outro e que você que precisa auxiliar o outro. E aí você vai se sentir inseguro. Então, nos dias que você tiver alguém que possa te ajudar, pratica nas funções que você tem mais dificuldade. Pratica, porque a gente vai aprender a fazer no dia a dia, fazendo, celebrando, né? E cada dia é um aprendizado, cada dia é um crescimento. A gente nunca vai chegar no ponto que você vai falar assim, eu sei tudo. Se eu ouvir um acólito falando para mim, eu sei tudo, eu vou ficar triste, porque eu não sei tudo. Os coordenadores de vocês não sabem tudo. O Eduardo, que deu a formação para vocês, não sabe tudo. A gente aprende todos os dias, né? A gente aprende todos os dias. E isso é o que nos impulsiona, o que nos move, né? Esse aprendizado diário, fazer isso com amor, fazer isso com dedicação e procurar sempre servir dando o melhor, sabe? Mesmo naquilo, olha, eu tenho certa dificuldade, eu sei pouco, mas dando o melhor. Porque se você estiver dando o seu melhor para Cristo, se você estiver dando o seu melhor servindo ali no altar, você pode ter certeza que vai ser uma grande alegria, tanto para nós, igreja, mas aos olhos do Pai, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. Obrigada pela atenção. Eu sei que ficou longo, mas eu amo falar com vocês. Beijos.